Ex-Vilões, parte 5. Hoje vamos falar sobre um personagem que saiu dos mangás e dos animes da cultura japonesa dos anos 90 e que tem feito muito sucesso nos cinemas japoneses e também na Netflix. Eu estou falando do Samurai X, aqui conhecido no Brasil como Samurai X, mas originalmente Rurouni Kenshin, o Batosai Himura, o Kenshin, que também se tornou depois Kenshin o Andarilho, mas que antes disso era um terrível vilão, um assassino impiedoso e frio que matou centenas de alvos numa tentativa desesperada de derrubar o shogunato no Japão na era Meiji. Meus caros amigos, aqui é o Calisto para a Glória de Cristo, com mais um vídeo narrado sobre ex-vilões, falando sobre esse personagem que é um dos meus prediletos. Eu assisti quase todos os filmes da saga Samurai X, que foi aí produzida pela Warner Bros. Do Japão, uma das melhores adaptações de um mangá para um live action. Se você não conhece, vai lá na Netflix, que vai estar lá pelo menos 3 filmes da saga do Batosai, o Retalhador, que depois se converteu, se tornando Kenshin, o Andarilho. Um excelente exemplo para um ex-vilão, para um personagem ou mesmo uma pessoa que fez coisas terríveis no passado, assim como o apóstolo Paulo, que chegou a matar os cristãos, mas se converteu, aceitou Jesus, se tornou uma pessoa bondosa e que servia à vontade de Deus, fazia a vontade de Deus, e até mesmo pagava o preço para não voltar a cometer os pecados do passado, sempre se lembrando, né? O Satanás sempre tentando ali, jogando setas e fazendo ele se relembrar dos seus pecados passados, porque ele matou aquelas pessoas. E aí fica aquela grande pergunta: você confiaria? Você confiaria, até mesmo aceitaria congregar junto de um ex-assassino? É um grande mistério, e esse é o tema do nosso vídeo de hoje. E quem foi que criou o Samurai X, o Rurouni Kenshin? O samurai de cabelo ruivo e de roupa vermelha, que simboliza a bandeira japonesa, que usa a Sakabatou, a espada de lâmina invertida, foi Nobuhiro Watsuki, em 1994, lançado no Japão com formato tankobon, que é o formato dos mangás japoneses. Foi publicado na Shonen Jump, sempre a Shonen Jump. E aqui no Brasil chegou em 2001 pela editora JBC em 56 volumes e terminou de ser publicado em 2003. Na verdade, Samurai X para mim é muito especial porque foi o primeiro mangá que eu tive contato, que eu li. E eu acabei virando em parte otaku por causa desse incrível personagem. Como eu já citei acima, ele era um assassino em uma era onde o shogunato estava enfrentando os opositores, aqueles que queriam trazer uma nova era, trazer a era moderna para o Japão. Foram anos e anos de luta e ele acabou sendo usado aí pelo Isshin Shiji para matar centenas de samurais e matar centenas de membros do Shogun. Matou muita gente, foi uma era sangrenta. Ele fazia isso com boas intenções. Aí você vê que de boa intenção o inferno está cheio. Ele era visto como um mal encarnado, como o capiroto que só chegava, matava, saia correndo e deixava lá uma cartinha: você morreu por causa disso. Só que aí ele conheceu a Tomoe, não vou ficar dando spoiler de quem a Tomoe é, e por causa dela ele ficou marcado no seu rosto com um X no rosto, 2 espadadas que ele levou no rosto, e ele decidiu, por causa disso, por causa do que aconteceu com a Tomoe, nunca mais matar ninguém, e se converteu de certa forma. Se fosse uma história cristã, simbolizaria aquele personagem, aquela pessoa que se arrepende de seus pecados, se converte para Cristo e nunca mais quer voltar a praticar aqueles atos. Passaram-se 10 anos! 10 anos aí andando pelo mundo, vivendo de forma pacífica e bondosa, até que ele conheceu a Kaoru Kamiya, que lecionava Kendo no estilo Kamiya Kashin, espada para a vida. E aí ele teve que enfrentar um rico doido
que estava vendendo ópio, causando muita confusão em Tóquio. E foi aí que ele acabou tendo contato novamente com seu passado. Sempre enfrentando antigos samurais que viveram na mesma época que ele há 10 anos atrás e que não deixavam ele em paz. Sempre o condenando pelos seus pecados de 10 anos atrás. Para ajudar ele na sua jornada, ele utiliza uma espada de lâmina invertida, uma espada que não mata ninguém. Quebra, mas não mata. Machuca, mas não mata. Essa é a jornada de Rurouni Kenshin. A cada aventura, a cada saga, enfrentando parte do seu passado, até que chega no final que ele tem que enfrentar o próprio Keiichi. Se eu não estiver enganado, se eu não estiver enganado, eu coloco na edição o nome certo. Ele tem que enfrentar o próprio ex-cunhado que quer vingança. Então, essa é a jornada de Rurouni Kenshin, um ex-vilão que busca todo o tempo redenção, se redimir de seus crimes e pecados do passado. Isso nos mostra que sim, Jesus perdoa, mas fica a consequência. E muitas das vezes a consequência é aquelas pessoas que olham para nós e só querem nos condenar. O próprio Satanás só fica nos condenando, nos lembrando do nosso passado. Mas agora a questão é seguir em frente com Jesus, olhando para Cristo e não para trás, para a glória de Deus. Samurai X, Rurouni Kenshin, um ex-vilão. Que Jesus te abençoe. Fique com Deus. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.